Senhoras e senhores, tudo bem? A Globo vira alvo de Israel. Isso mesmo, o general dá uma resposta aí à Globo, a Globo News. Globo, a repórter da Globo, ela disse aqui, ela agora acabou de postar aqui, está preocupada, e tem que estar mesmo, né? Inclusive, me parece que ela será também persona non grata lá em Israel, assim como o Lula, que ela é petista, né? Assim como o Lula. Então, acelera aí essa persona não grata aí para podia ser todos, né, da Globo, né? Vamos ver aqui a fala da senhora Eliane, acho que é Eliane o nome dela. Aqui, ó. Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Pois tá aí. Ela então disse o seguinte: é uma mortezinha aqui, é uma mortezinha ali, 30 feridos, 40 feridos e não mata ninguém. O Irã não mata ninguém em Israel. Ela queria entender por que não mata ninguém, né? É porque não é um parente dela, né? Que está ferido. O general gravou um vídeo e mandou para a Globo. E acredito que será até demitida, né? Essa senhora que já deveria estar aposentada há muito tempo. Ela, ela postou agora há pouco, tô acompanhando aqui. Ela fez uma publicação no X, que deveria ser banido do X também. E ela diz, abro aspas, depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistema de defesa. E ela diz: condeno aqui o antissemismo e não sou um monstro que lamenta poucas mortes em qualquer guerra que seja. Mas é importante entender por que os ataques do Irã são menos mortais que os israelenses. Quais são os mísseis iranianos? Como são como são a defesa, as edificações e etc e tal. Ela fez essa pergunta aí e foi detonada, né? O general senta o cacete. Bom, pessoal, eu sou suspeito em falar para dar a resposta, porque eu não entendo de míssil, né? Eu não entendo de míssil. Agora o general vai dar a resposta para ela. Vamos ver então o que o general fala para ela e a Globo. Vamos ver aqui. Está aí. Estou falando com vocês da cidade de Ness-Tzioná, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas.
O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente, nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora respondo a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples. Porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos, nossa prioridade são nossos civis. Por isso, nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né? Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Está aí a resposta, então. E ele foi muito duro, general, né? Ele disse: eu não sei como alguém no Brasil defende, mandou um recado direto para Lula também, né? Ele manda um recado direto para Lula e para Globo, né? O Lula que já é persona não grata. Eu não sei se você sabe, né? Persona não grata, pessoal, é quando uma pessoa é proibida de adentrar no país. E o Lula não pode adentrar na Terra Santa. Ainda bem, né? Ainda bem. Ele não pode ir no Muro das Lamentações, não pode ir nesses lugares, né? Está proibido. E aí ele diz, não sei como tem pessoas assim. Por isso que ele é persona não grata, porque ele emitiu uma nota agora há pouco, condenando o ataque, né, de Israel. E Donald Trump está falando agora. Ele está falando aqui agora, ó. Ele está falando nesse momento, Donald Trump, e ele manda um recado para o mundo, ó. Falando aqui, ó. Muito bem-vindo. A gente tratava agora há pouco sobre pontos de destaque da fala do presidente americano. Queria entender do senhor quais são esses pontos de destaque. Ataques futuros serão ainda maiores se não houver paz. Aí. Eu vou colocar um agora, que é ele ali, do lado de J.D. Vance, o vice-presidente, que há muito pouco tempo, né, falou sobre uma não entrada, né, que defendia uma não entrada dos Estados Unidos nessa guerra, mas estava ali falando sobre um ataque, e também disse que está trabalhando, o presidente americano dizendo que está trabalhando em parceria, né, como uma equipe ao lado de Benjamin Netanyahu, com quem ele conversou antes e depois dos ataques, professor. Boa noite, Juliana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todo o pessoal do CNN. Realmente aí a gente tem um ponto de inflexão importante. Eu tendo a concordar com o meu colega, o Lucas, que pontuou muito bem a questão da narrativa. Eu acho que algumas questões narrativas aí precisam ser vistas tanto do ponto de vista interno quanto externo, né? Quer dizer, do ponto de vista interno, você bem pontua. E há uma ala do Partido Republicano, do próprio trumpismo aí, que não gostaria de ver Donald Trump se imiscuindo em assuntos externos. Uma ala eminentemente isolacionista, né? Então, que não quer que Donald Trump se envolva em assuntos externos. Por outro lado, há uma ala mais tradicional aí do Partido Republicano que estava tentando engajar Donald Trump na importância de estar aí dando guarida ao seu homólogo aí israelense, né, Benjamin Netanyahu. Então, venceu, parece que essa ala, pelo menos momentaneamente, e aí Donald Trump se imiscuiu nesse conflito. Agora, independente de ter bombardeado ou não, de ser uma narrativa ou não, a gente está diante aí de um fato consumado de que os Estados Unidos, desde a Revolução Islâmica, a gente não via isso ali em 79, os Estados Unidos entraram aí e bombardearam
Teherã, né? Então, aí, diante disso, a gente tem que ver o que vai emergir de consequências, tanto do ponto de vista regional ali, do rearranjo de forças dentro do Oriente Médio, quanto do ponto de vista global. Fica a expectativa de ver o que as outras potências, China e Rússia, notadamente, que estavam ali se posicionando contra o ataque israelense, o que elas vão dizer diante dessa escalada que a gente está assistindo, diante dessa intromissão, entre aspas, aí dos Estados Unidos nesse contexto aí da guerra Israel-Irã. Acho que essa é a grande expectativa do momento, o que esses atores dirão, como é que eles vão se posicionar e qual vai ser a resposta do Irã, tanto em nível regional aí nas bases militares, quanto em nível mais global aí do ponto de vista de articulação diplomática e de como lidar com essa nova declaração de guerra, que não é uma declaração explícita, mas que de fato pode ser uma declaração tácita aí de guerra dos Estados Unidos contra Teherã. Meu irmão. Donald Trump entrou de vez na guerra, já fez o seu primeiro ataque, tá? E mandou um recado aqui, ó. O próximo será. Hã? E você sabia que o Donald Trump enganou o Irã? Você sabia? Hã? Fizeram o famoso boi de piranha, que a gente chama? Enganaram, ó. Os Estados Unidos, mais um balão, hein, pessoal? Mais um balão, hein? Mais um balão. São 4 já, hein? Agora no Espírito Santo, vou falar para vocês daqui a pouco, hein? Os Estados Unidos enganaram o Irã com manobras aéreas, pessoal, antes de lançar bombas. Eles são terríveis, né? Os caras são muito bons, né? Ó, o que eles fizeram? Eles enviaram aviões para um lado e o Irã achou, né? Achou ali, ó, 125 aeronaves militares, segundo o Pentágono. Logo no começo da missão, um grupo de bombardeiro B-2 decolou da base de Washington em direção à ilha, né? No Oceano Pacífico. A movimentação serviu como distração. Ele fez um movimento, pessoal. Ao mesmo tempo, 7 bombardeiros B-2 seguiram por outra rota. As aeronaves partiram para o leste e voaram por 18 horas sem serem detectadas. Mantiveram o silêncio nas comunicações e reabasteceram em pleno voo, conforme relatou o exército norte-americano. Rapaz, pouco antes de os aviões cruzarem o espaço aéreo iraniano, um submarino dos Estados Unidos lançou mais de 24 mísseis de cruzeiro. Simultaneamente, caças norte-americanos avançaram à frente dos bombardeiros. A missão dos caças era neutralizar possíveis mísseis iranianos. Os caras são muito bons, né? Esse é o boi de piranha que a gente chama, né? O Lula faz muito isso, né? O Lula e o STF, né? Eles amam fazer isso. Eles soltam a notícia aqui e aí consegue fazer outra coisa lá. Eles amam fazer isso. Os Estados Unidos usou essa tática, né? Essa tática de chamar a atenção de um lado, enquanto isso, outros aviões estavam, o Lula usa para o mal, né? O Trump usa para o bem, né? Destruiu as bases lá, graças à sua coragem também, né? Sua coragem. Pessoal, infelizmente eu tenho que falar para vocês aqui, tá? Eu tenho que falar aqui uma situação que aconteceu agora há pouco, hein? Mais um balão agora aqui no meu estado agora, hein? Mais um balão, isso aí, mais um balão no meu estado aqui de Pancas. Balão faz pouso em área. Agora há pouco foi um em Sorocaba, né? Agora há pouco. E agora outro. Eu falei agora há pouco na live. Falei, quando um é igual avião, quando um cai, começa a cair. Parece um trem esquisito, né? Balão faz pouso em área de mata no Espírito Santo.
em Pancas, né? Lá tem muita montanha, né? Um abraço ao povo de Pancas, que as pessoas usam muito lá para rapel, etc e tal, né? Ninguém ficou ferido e que não houve queda de balão. 7 pessoas estavam a bordo, né? Tem um vídeo aqui que eles estão descendo no meio de uma mata, né? Que o balão desceu no meio de uma mata aqui. Imagina o susto que essas pessoas ficaram com esse balão descendo dentro de uma mata e já vem logo a cabeça, né? Ó, caiu 2, caiu 3, eu acho que é o quarto com esse, né? Se não me engano, é o quarto balão aí. Olha lá, ó. Em imagens aí, vocês já vão ver lá que ele está descendo entre as pedras, árvores lá, olha lá. Olha lá. Imagina o medo dessas pessoas que agora está aí a média de 8 metros de altura, né, mais ou menos, e ele vai se sumindo ali entre as árvores ali. Você imagina o desespero dessas pessoas ali, né, dentro da mata ali. Cuidado, pessoal, cuidado, né, com balões, muito cuidado. Eu não tenho coragem, mas nem se me pague, né? Mas nem que me pague, né? Outra notícia que chegou para a gente agora há pouco, que o ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu prisão domiciliar a este senhor aqui, ó. Acabou de sair. Aqui, ó. Pessoal do 8 de janeiro, né? STF concede prisão domiciliar a idoso com epilepsia. Epilepsia. O nome dele, João Cláudio Tosi, 61 anos, né? Está aí. Então, o homem que sentou na cadeira. Ah, tá. Ele é o homem que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Eu vi esse vídeo aí, né? Ele tem epilepsia e prisão domiciliar para ele, né? O Xandão deve ter ficado brabo, né? Meu Deus do céu, né? Ai, eu vi esse vídeo lá. Aqui, Xandão! Acho que ele é mecânico, né? Acho que eu vi. Aqui, Xandão, a sua casquinha, a sua cadeira aqui, pá. Acho que foi isso, né, que ele fez. Né? Ei, meu Deus do céu. Então, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A Globo se prepara, né? Se prepara porque Israel tá de olho, viu? Em vocês. E o Lula, na verdade, o Lula já foi até descartado por Israel, né? Que nem lá pode pisar. Meu irmão. Muito cuidado com o que a gente fala, né? O que a gente fala tem peso. Muito peso. Quando a gente deseja mal para os outros, acaba acontecendo com a gente, né, Globo? Então, fique esperto aí, porque, ai, o mundo hoje está globalizado. O que a gente fala aqui tem repercussão imediata, né, no mundo todo. Então, vamos respeitar Israel. Ah, mas foi Israel que bombardeou lá primeiro. Sim, foi. Foi. Por quê? Porque eles estavam construindo a bomba atômica, né? E eles não podem ter bomba atômica. É simples, cara. País, pessoal, é igual nós. É todo mundo que pode ser, por exemplo, policial? Hã? É. O cara colocar uma arma na cintura e sair por aí trabalhando, noite toda, 24, 48 horas. É todo mundo que pode ser policial? É todo mundo que pode ser vigilante? Não tem que passar por um teste primeiro, papapá e papapá? E tem gente que não pode ter. O país, o Irã, é um desses países que não pode ter, porque os seus líderes, e aí ele já nomeou mais 3, e esses 3 que ele nomeou, ele pensa como ele. Pensa como ele. São gente que odeia os Estados Unidos, que odeia Israel. E isso é um ciclo. Ó, é um ciclo. É uma ditadura. Lá não é, eu vou escolher o meu representante. Não, é uma ditadura. E vai passando de maluco para maluco, né?
Enquanto isso acontecer, vai ser desse jeito. Não vai ter bomba atômica, porque se tiver, é uma ameaça global. Até nós também, né? Até nós, o mundo todo. Esse povo é um povo doido. E não pode ter. Parabéns, Donald Trump. Né? Curta, compartilha. Forte abraço.